Hola, buen día, bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Pessoal, hoje nós vamos para a nossa quarta semana de aula, né, online. Esta semana, primeiro ano, a prof foi questionada que uma turma estaria, quando a gente entrou em recesso, em capítulos diferentes. Então, para que ninguém se sinta prejudicado, eu vou voltar e explicar as aulas que eu não tenho gravada para vocês. Então, eu vou voltar de lá e a gente vai continuar, dar a sequência até retomar da última aula passada, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, eu vou voltar para as aulas de quando a gente entrou em recesso, uma turma estava um pouquinho atrasada da outra, até a gente se alinhar a primeira aula gravada online, certo? Então, vamos lá. Nós vamos voltar para a página 48. Abram seus livros na página 48. Aqui temos. Eu vou ampliar, aumentar, porque se queda muito pequeno para você. Sim, assim é bem melhor. Então, aqui temos, bailamos um tango, eu já tinha até liberado essa plataforma ainda quando estávamos em aula, né? Mas vamos retomar, eu não quero continuar a aula se vocês têm dúvida em algum assunto, certo? Então, se surgiu dúvida, está inseguro, a gente retoma, sem problema algum, tá bom? Então, bailamos um tango. Qual é o país que o tango é característico? Argentina, pessoal. Qual é? Olha na bandeira, o detalhe da bandeira da Argentina ali no canto, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Argentina, nosso ali amigo vizinho, né? Vamos lá. Argentina, origen del nombre. El nombre Argentina viene del latín argento, que significa plata. El origen remonta a los viajes efectuados por los primeros conquistadores españoles al Río de la Plata. Los sobrevivientes del naufragio de la expedición, organizada por Juan Díaz de Solís, descubrieron aborígenes en la región que les regalaron objetos de plata. La noticia referente a la legendaria Sierra de Plata, una montaña rica en plata, llegó a España en el año de 1524. A partir de entonces, los portugueses llamaron al río de Solís el Río de la Plata. 2 años más tarde, los españoles comenzaron a utilizar el mismo nombre. En 1853, fue sancionada la constitución de la Confederación Argentina. En 1860, el general Mitre fue el primer presidente que utilizó la denominación presidente de la República Argentina. Y de esta manera se transformou em el nombre oficial de nuestro país. Então, aqui está contando um pouco a história, né, da origem do nome Argentina, que vem de argento, que significa prata, e lá havia um rio de la Plata, né, com montanhas com bastante prata, e as pessoas, e assim foi seguindo até que surgiu o primeiro presidente, né, parente do Solís. Não, era o general Mitre, sim, mas sempre que eu leio isso, que chamava o rio de Solís, eu lembro do professor Solís, lá do Dom Bosco Kids, não tem como não lembrar, né? Parece muito o nome. Então, em espanhol, em Argentina. Vamos lá, como é o espanhol na Argentina? Todos hablamos una variedad lingüística de nuestro idioma. Esta variedad, esa que hablamos, está relacionada a las elecciones que hacemos, muchas veces resultante de la región en la que vivimos, de nuestra profesión, edad, de los diferentes grupos sociales a que pertenecemos, etc. Esas diferencias existen en todas las lenguas, incluso en español. Es importante decir que, a pesar de estas diferencias,
isso não impossibilita nuestra comunicação e entendimento com pessoas de outra religião. Então, gente, na Argentina ocorre a mesma coisa que ocorre no Brasil, né? Olha a extensão do Brasil, que a gente tem diferença linguística, por exemplo, do Maranhão para o Rio Grande do Sul, da Bahia para Pernambuco, de Pernambuco para Mato Grosso? Claro que sim. Então, cada estado, cada região do nosso país tem uma forma diferente de falar, um sotaque diferente, né? Por exemplo, o R aqui no Maranhão é, por exemplo, porta. Se a gente vai para o Rio Grande do Sul, porta. Se a gente vai ali, agora fugiu da minha cabeça qual é o Goiás, por exemplo, é porta, né? E se existe essa diferença do som das letras, existe também, às vezes, mudança do nome de um alimento, que depende do estado, é um nome, por exemplo, aqui a gente tem macaxeira, mandioca e aipim, né? Isso também ocorre no espanhol, isso também ocorre na Argentina, tá? Então, depende da região que você está, eles vão falar de uma forma diferente, tá? Mas que você compreende igual, é a mesma coisa aqui. Você compreende igual se você está falando com o gaúcho compreende o maranhense compreende o pernambucano e assim vai. Claro que, às vezes, tem nomes que eles modificam que a gente não tem conhecimento e quando vai ver é uma coisa que a gente chama de outra forma, né? Então, isso não é típico só do Brasil, outros países também acontecem isso. Então, vamos lá. Variantes linguísticas da Argentina. En Argentina, por ejemplo, el pronombre vos evolucionó y se convirtió en el pronombre personal estándar para la segunda persona del singular, como vimos anteriormente. Pero el pronombre tú no fue el único eliminado de este país. El pronombre vosotros y sus conjugaciones no son más utilizados en Argentina. En su lugar, la reemplaza ustedes. Ese pronombre ustedes en España es un pronombre indicativo de formalidad y respeto. Se convirtió en Argentina en un pronombre informal y formal al mismo tiempo. Então, na Argentina tem isso, tá? Lembra, aqueles 3 países que têm a mudança do tu e do vós. Paraguai, Argentina e Uruguai. Tem alguns outros países que também sofreram essa mudança, mas em regiões e não no território total. O que acontece? Continua tendo a segunda pessoa do singular, mas ela não se chama tu, se chama vos, tá? É a mesma coisa, é informal, vou usar com pessoas que eu já tenho conhecimento, pessoas da minha mesma faixa etária ou mais novas do que eu, tá? Porém, ela tem a conjugação, às vezes, diferenciada do tu. Por isso que nosso material, como ele é muito atualizado, ele já traz as 2 formas, o tu e o vós, para que você saiba um momento que você precisar ir para um país desse, qual você deve utilizar e como se fala, certo? Ou se você está assistindo um filme argentino, você tem que saber o que ele está falando através da conjugação verbal, para você não ter surpresa. Nossa, minha prof nunca me disse isso, por que esse verbo é assim? E eu já passei por isso. E é horrível, porque você busca, às vezes você não acha na internet, ou não acha numa literatura que você tem em casa, e você fica meio boiando, e é muito ruim, tá? Outra coisa que aconteceu também na Argentina é o uso do vosotros, eles não utilizam mais, porque o tu, eu uso com uma pessoa só, o tu e o vós, informal. Agora, se eu tenho mais pessoas no meu grupo que eu quero falar informalmente, eu vou usar vosotros. Eles não, gente. Caiu fora tu, caiu fora vosotros, eles não utilizam vosotros. Então, o que eles vão utilizar? Ustedes. Olha só, mas ustedes não é uma forma formal? Eu não vou falar com pessoas que eu devo respeito, que são autoridades sobre mim? Sim, mas lá também é permitido você usar informalmente, para mais pessoas, tá? Que você já conhece, que tem a mesma faixa etária que você e tudo mais. Continuando. Aqui. El acento argentino, gente, acento para eles, não é acentuação, tá? Acento é sotaque, tá? Forma de falar. Acento argentino, que em português significa sotaque argentino,
Es otra diferencia que fácilmente identifica a una persona de esta nacionalidad, pues se pone bien distinto del español peninsular e de outro sotaque americano. Então, você percebe, gente, é nítido quando você assiste um filme argentino e você assiste um filme mexicano. É muita diferença. Esses dias eu estava acompanhando uma live de uma professora da Espanha com uma professora argentina, que na verdade ela é brasileira, viveu na Argentina há muitos anos e ela dá aula de espanhol tanto lá como aqui. Então as duas estavam conversando e você percebia o sotaque da Espanha e o sotaque da Argentina. E lá pelo meio a professora espanhola disse: "Tu tienes sotaque muito argentino". Aí ela, o que ela quis dizer, né? Não, sotaque não, falei em espanhol, em português. Tu tienes acento argentino muito presente. Aí ela disse: "Ah, sim, com certeza, eu vivi lá. Então, o que eu conheço de falar é da Argentina". Então, ela disse que ela tinha um sotaque argentino e ela disse: "Claro, foi lá que eu vivi por muitos anos e eu aprendi a falar como eles". Então, vamos lá. Olha a palavra nesse quadro, pessoal. Moço. Na Espanha, quando você chama alguém de moço, é um jovem ou ajudante de um trabalho, certo? Na Argentina, quando chama moço, moça, é o garçom, certo? Páscoas, próxima palavra. Na Espanha, período entre o Natal e o Dia dos Reis. Páscoa na Argentina é na Semana Santa, certo? E aqui o período entre o Natal e o Dia dos Reis, para eles é ali 25 de dezembro até dia 6 de janeiro, tá? E, na verdade, eles não comemoram o Natal, dia 25, não. Eles comemoram mesmo dia 6 de janeiro. Como assim a comemoração? Tem o dia 25, que é o dia do Natal? Tem. Porém, aquela festa do milança que a gente faz, eles fazem no dia 6. Não há troca de presente entre os adultos. Isso só ocorre dos adultos para a criança, dia 6, tá? Que foi o dia que os reis magos deram os presentes a Jesus. Então, é no dia 6 que eles comemoram essa troca. E uma coisa muito interessante é, se a criança não se comportou durante o ano, ela não ganha presente. Ela vai ganhar um pedaço de carvão. Olha só, essa parte cultural. E quando a criança abre e vê que é um pedaço de carvão, ela sabe que ela não se comportou e ela tem que se comportar o próximo ano para não ganhar um carvão de novo. Imagine a frustração dessa criança, né? Mas é justo. Sapatilhas. Então, na Espanha, sapatilhas quer dizer calçado confortável para usar em casa. E na Argentina, é um calçado resistente usado para práticas esportivas. Tênis, certo? Pocheira, se eu falo na Argentina, pocheira, se é na Espanha, polheira, tá? Mulher que vende galinhas na Espanha. Se eu estou na Argentina, pocheira é uma saia, certo? Assado. Assado na Argentina quer dizer carne assada de forno. Na Argentina, na Espanha, perdão. Já na Argentina, é a carne assada do churrasco. Tá? Assada é o nosso churrasco, por isso. Na Espanha, é assada no forno mesmo, não seria o churrasco, no caso. Las patatas em Espanha são tão sabrosas que las papas de Argentina. Então, na Espanha eu digo patatas, na Argentina eu vou dizer papas. Si estás en España, debes conducir bien tu coche. Si estás en Argentina, debes manejar bien tu auto. Então, na Argentina, eles chamam o carro de auto. Manejar é dirigir. Na Espanha, é conduzir e é tu coche. Então, olha só. Já vi também países que chamam carro de carro, tá? Porque tem países que carro é carroça. Então, eu já vi países que falam auto, coche e carro, tá bom? Vocês podem ver sim nessa outra versão. Você crees que há diferenças comentárias entre os amantes de português? Não, eu li de forma diferente, desculpa. ¿Crees que há diferenças como estas
entre os hablantes de português, existe diferença? Sim, já tinha até citado o caso da mandioca, né? Se alguém lembrar de outro caso, depois passa para mim. Porque nós temos o aipim, a mandioca e a macaxeira, que é um único alimento e que você tem diferenças aí de 3 formas de falar a mesma coisa. A mesma coisa com a batata, da Argentina e da Espanha, a mesma coisa de dirigir, a mesma coisa de carne, certo? La manera como habla un catarinense es la misma que un paulistano, um paulista que um goiano. Não, a gente já tinha até comentado, né? De Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul, e existe sim essa diferença do sotaque. Diálogo entre dois pibes argentinos. Gente, pibes são jovens, tá? Adolescentes. Che, como andas? Estoy bien. ¿Qué haces aquí? Voy a salir con algunos pibes y jugar a la cancha. Voy contigo, pero no me gusta aquele tipo alto de negro. Então, ó, olha só o diálogo. Pibe não é todo país que chama de pibe, tá? Tem país que vai dizer chaval, tanto que tem muito na Netflix, quando coloca a versão, desculpe, em espanhol, eles falam muito chaval, chala, chalo, para adolescentes, tá? Desculpa. Che é uma expressão muito utilizada na Argentina para tudo, é igual o gaúcho também utiliza bastante. Se você perceber, tantas vestimentas como linguajar e algumas comidas da Argentina e do Rio Grande do Sul são muito próximas, são muito parecidas, devido ali à divisa, tá? Então, che eles usam para tudo, se tá legal, se não tá legal, se aconteceu algo extraordinário e assim por diante. Então ele disse: estou bem, o que você vai, o que tu está fazendo aqui? Vou sair com alguns jovens, né, alguns adolescentes e jogar la cancha. Essa cancha aqui que eles estão falando é o campo de futebol, tá? Vou contigo, pero não me gusta aquele tipo alto negro. Tipo, gente, é a pessoa, tá? Eu vou com você, porém eu não gosto daquele cara alto e negro. Esse tipo aí, eles falam muito isso, tá? Tipo para pessoa, essa pessoa. E nosso famoso tá? Que quer dizer o quê? Já é a risada, gente. Porque pra gente, a gente coloca H, né? Certo. Na Argentina, a maioria desses países não coloca com H, é com J. Porque o J tem som de R, tá? Não esqueçam isso. Continuando. Para ti, o que significa na palavra che, pibe, tipo? Já disse, né? Então, é uma interjeição, usada principalmente na Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, para chamar a atenção ou alguém, ou para notar a surpresa, né? Pibe é um jovem e tipo equivale a uma pessoa. Este pibe es atorrante, che. La juega de bacán, pero viaja sempre em bonde. Não vou dizer agora a tradução, porque já é a resposta. Vamos lá. Marca a melhor alternativa. El chico es mentiroso. Dice que tiene mucho dinero, pero viaja siempre en bus. Então, che, este pibe, então pibe é o quê? Né? Um menino, um adolescente, chico, tá correto. La juega de bacán, né? Diz que tem muito dinheiro, mas, na verdade, ele sempre usa um ônibus. Que frase, tá? Então, seria a letra A mesmo. Continuando. Essa daqui eu lembro que eu tinha até passado para vocês na primeira semana que a gente entrou em recesso. Que era para vocês organizar o quê? Lembram? Vocês passaram para mim? Organizar essas palavras, a ação dessas palavras no lugar correto. Essas ações se referem à sua rotina diária, tá? Ações que são realizadas na rotina da pessoa. São verbos pronominais, tá? Ações reflexivas, reflete sobre o sujeito. O sujeito pratica a ação e recebe a ação do verbo.
Então, ali vocês teriam que ter colocado, eu lembro que eu respondi, até individualmente, eu ainda conseguia responder todos, tá? Então, deem uma olhada, confiram. E aqui embaixo vocês teriam que fazer uma frase, a maioria que me mandou eu corrigi também, me levanto a las que horas. Depois, você vai descrever a sua rotina diária. Você pode usar esses verbos que estão aí representando as rotinas. Depois também a gente viu os verbos irregulares, tá? Verbos irregulares não são todos os verbos que vão sofrer mudança. Existe uma lista de verbos que sofrem mudança, tá? Que é o quê? Existe a mudança vocálica e existe a mudança consonantal. A mudança vocálica é que uma vogal do verbo vai ganhar uma alteração. A mudança consonantal vai surgir uma consoante no meio da conjugação. Então, o verbo, na sua forma original, eu sempre falo, quando ele está no infinitivo, ele não está mudado. Porém, quando você vai realizar a conjugação, ele vai sofrer a mudança, certo? Então, tá aqui. Eu tenho alguns verbos que sofrem mudança do E para I, do E para I, do E para IE, do O para o E. E no caso do lugar, que sofre do U para o E. Esses verbos já são verbos que vocês veem desde muito tempo. Lá do 6º ano, vocês já estudavam essas mudanças consonantais e vocálicas, tá? Lembrando que uma regrinha muito importante dos verbos vocálicos, de mudanças vocálicas, é vosotros, nosotros e vos não sofrem mudança vocálica. Podem observar lá, ó, aí em negrito. Esses três não mudam a vogal, certo? Eles vão apenas receber a mudança do final do verbo. O que seria um verbo irregular? Quando você vai conjugar, geralmente a gente tira o infinitivo e o restante que fica ali é a raiz do nosso verbo. A raiz do verbo vai sofrer essa mudança. E aí existe essa lista de verbos, tá? É uma lista, vocês geralmente já conhecem os verbos, que a gente estuda esses verbos desde o 6º ano. Então, se tem dúvida ainda de algum verbo que não está aqui no livro, vocês podem pesquisar na internet. Olha ali uma mudança consonantal, gente. Olha o verbo poner. Eu pongo, eu hago. Só recebe mudança no presente indicativo o primeiro sujeito. Os demais vão continuar conjugados normalmente, como a gente conjuga um verbo irregular. Tinha passado para vocês também essa sopa de letras, né, no presente do indicativo, com algumas irregularidades. Então, os verbos que vocês procuraram também, tiraram foto e me enviaram. Foi a primeira atividade que eu passei quando entramos em recesso, tá? Vocês me enviaram isso aqui também. E aqui fala um pouquinho como que a gente usa o presente indicativo. Normalmente, no português, usando o presente indicativo com ações diárias ou que realizamos com frequência. Como no português, né? É comum utilizar o presente indicativo para nos referir a ações passadas, que se chama de presente histórico. Também utilizamos esse tempo verbal para descobrir pessoas, lugares e situações. Podemos utilizar o presente do indicativo para falar de situações no futuro também. E ali embaixo tem as frases que vão auxiliar vocês a compreender melhor quando utilizar o presente do indicativo. Nós temos aqui também... Travou. Quando for, agora vai muito. Viu? Esse aqui também foi uma atividade de casa, que vocês iriam ler, né, essa atividade e realizar a interpretação. Tá travadão. Algumas curiosidades também da mudança dessa situação do Brasil para a Argentina, por exemplo. Como se usa aqui e como se usa lá, tá? São os falsos amigos, nossos heterossemânticos. Existe um livro, quem tiver a oportunidade de pesquisar na internet, Falsos Amigos. É um livro só com palavras que no português quer dizer uma coisa e no espanhol quer dizer outra coisa totalmente diferente. Por que é importante estudar os falsos amigos? Porque
numa interpretação de texto lá do Enem ou de um vestibular, se você realmente não sabe o que essa palavra quer dizer no espanhol, ela pode trazer muito problema, porque vai mudar totalmente o que você entendeu do texto. E aí, se é uma interpretação de texto, você tem que estar bem consciente do que aquela palavra quer dizer no texto, senão vai mudar total o que você entendeu, tá? Então, acordar no português, acordar para a gente, né, é despertar pela manhã. Para eles não existe isso, é só despertar. Me despierto a las 6, me despierto a las 5. Acordar para eles é lembrar algo. Me acuerdo, quando ele está acompanhado do pronome, ele precisa de me acuerdo, te acuerda? Se acuerda? Eu estou referindo de lembrar. Agora, se eu digo estou em acuerdo, eu estou de acordo. Então, tem essas duas formas, tá? Andar. Se um carioca, que é de passagem, não é sinônimo de bazuca, e sim natural do Rio de Janeiro, disse que está no 7º andar, não quer dizer que andar para eles é andar mesmo, caminhar. Agora, no Rio de Janeiro, por exemplo, em qualquer outro lugar, a gente chama de primeiro piso, segundo piso, terceiro piso. Para eles, né? Não, é o contrário. Nós falamos no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar. Eles chamam primeiro piso, segundo piso, terceiro piso, tá? Bala. Aqui a gente chama bala de balinha, né? E para eles, olha ali, ó. Em caso de que um brasileiro ofereça uma bala, não se assuste, ele está te convidando para comer um doce ou um caramelo. Para eles é bala, bala mesmo, bala de armamento, certo? Cena, para nós a cena de um espetáculo, né? A cena da novela. E cena, para eles, seria o jantar. Cena, né? E o fraco, no Brasil, esta palavra dificilmente soa como elogio, é fraco sem força, fraqueza, e para eles, flaco é uma pessoa magra, tá? Cadeira, se alguém te oferece sua cadeira para que você sente, então a cadeira, para eles é a cadeira mesmo, aqui, tá? Dessa parte de mexer as cadeiras, que chama. Apelido para nós é um nome fictício, que a gente cria, né? Letícia, Lele. Já para eles, apelido é o sobrenome. E apelido para eles... Tá. Apelido é o sobrenome. E o sobrenome para eles é o apelido. É ao contrário, tem que ter muito cuidado. Quando uma amiga minha foi para a Colômbia, que ela foi preencher a ficha de entrada do país, ela errou a ficha umas 3 vezes e ela não entendia por quê. Porque ela sempre botava no apelido, em vez de botar o sobrenome dela, ela botava o apelidinho dela. E aí, no sobrenome, ela botava o apelido. Eles diziam, tá errado, tá errado. E ela demorou um pouco para entender. Tirar, para eles na Argentina, é jogar. Tirar. Tá? Tirar da basura, eu vou jogar algo no lixeiro. Certo? Pegar, outro falso amigo do cotidiano no Brasil, tá? No Brasil é agarrar, pegar alguma coisa, né? Mas pegar para eles é, ó, bater, pegar, tá? Mas aqui no Maranhão tem, né? Ei, menino, vou já te pegar. Porque quer dar o quê, ó? Uma sova. Taça, gente, é xícara, tá? Então não estranhe se pediu na taça, né? E querer a taça de vinho. Como é que é? Aqui uma palavra que traz complicações para os amantes do protocolo. Devem servir vinho? Atenção, que taça é copa em português, tá? Isso aí mesmo, taça então é a xícara e a copa é taça em português. Então eles confundem muito isso aí, tá? E o baço é o copo. Sobremesa, esse substantivo do espanhol não existe em outros idiomas e faz pouco foi elegido como uma das palavras de mais difícil tradução. Em português, não se refere a conversar depois da comida, sobremesa. É verdade, nunca tinha pensado nisso.
Na verdade, é postre. E postre, esse dia eu estava assistindo um filme italiano e eles falam também postre, tá? Propina, oferecer propina ao moço pode ser algo de tipo desrespeito, porque propina para eles, gente, é gorjeta. E aqui para nós é um tipo de suborno, né? A propina. Então tem que ter bastante cuidado. Então, após ler o texto, aqui é a resposta pessoal, né? E vamos fazer o pratificando. Deixa eu achar só o início do pratificando. Eu fico tão perdida quando é na tela. Página 54. É aqui mesmo. Mas é lá embaixo. E tá tão lentinho. Foi. Texto para as questões de 1 a 7. Então, minha gente, pode ler e aqui é interpretação. Então, vamos lá. Los enciende fuego, si lo necesitas, úsalo con cuidado. Então, los incendios más frecuentes en la región están asociados a causas humanas. Para evitar un incendio florestal, recordar, al salir de piquenique ou acampamento, levar calentador ou anafre. Então, se você vai sair ao piquenique ou ao acampamento, levar um aquecedor, né? Prender fuego solo em los fogones habilitados. Então, se você vai acender o fogo, use fogões habilitados. Hacer fuegos pequeños en lugares abiertos, lejos de la vegetación y en zonas usadas anteriormente. Então, faça o fogo longe da vegetação, né, em lugares abertos, um pouco folhas secas assim por perto. Tener extrema precaução nos dias de vento e sol. Então, tenha muito cuidado onde tem nos dias de vento e sol, que é o que acontece muito aqui na nossa região, né? As pessoas têm o costume de colocar fogo na mata, no lixo, e passa o vento, é a época que a gente mais tem vento, é o nosso verão. E aí se espalha, entra nas lavouras e nas matas, é bem complicado. Tener extrema precaução no dia desse vento e sol. Já disse. Juntou solo a lenha, juntar solo a lenha que vayas a usar. Então, junta só a lenha que você for utilizar, não pegue a mais. Utilizar ramas secas e cálidas que puedan partir-se na mão. Então, peguem folhas secas que já estão caídas, não vai arrancar nada. E os galhos que você pegar para o fogo, utilize os que dê para você quebrar na mão, que não sejam muito grandes, tá? Nunca dejes el fuego solo, nunca deixe o fogo sozinho, porque ele pode se alastrar e você não vê. Apágalo bien com água. No uses tierra, ya que puede aportar hojas, pequeñas ramas que alimentarán el fuego. Então, o que acontece? Não jogue areia, porque o fogo pode continuar ali se alimentando, você deve jogar água mesmo para apagar. Eita, gente, mas tá difícil aqui. Lento. Foi. Antes de irte, assegura-te que as cinzas estén frias. Então, antes de ir, fique seguro de que as cinzas já estão frias, né? Se fumas, apaga bem o cigarrillo e não arrojes las colifas. Depositas em lugares habilitados para a recoleção de resíduos. Então, se você fuma, não jogue a... Como é que chama, gente? A bagana. O filtro, sei lá o que sobra do cigarro. Você fuma, que sobrar aquele pedacinho que tem que jogar fora, não jogue num lugar inapropriado ali onde você está. Jogue dentro de um recipiente que você possa levar depois para jogar fora. Porque aquilo ali ainda quente pode causar um fogo bem maior do que o que você estava utilizando. Não tires basura al fuego. Em geral, não se queima por completo e puede ocasionar transtorno a algunos animales presentes. Né? Principalmente nas aves. Acontece muito você jogar plástico, não sei o que, dentro do fogo, já que o fogo está aceso, eu vou jogar essas coisas fora. Mas só que ele pode ficar, queimando, e o animal pode passar por cima, pode se queimar, é bem perigoso. Se durante sua visita encontrares fogões mal apagados, jogue bastante água.
e leve todo o seu resíduo embora, não deixe na floresta. Então, sobre o texto, assinale o que for correto. Entre o seu provável público, podemos destacar as pessoas que acampam em regiões de floresta. Entre o seu provável público-alvo, podemos destacar as pessoas, para quem foi direcionada esse texto, para pessoas, né, que gostam de acampar em regiões de floresta. Sim, marque essa aí. Tem a função de alertar sobre o uso do fogo em regiões de florestas? Sim. Não afirma que é proibida a utilização de fogos em regiões da floresta? Não diz que é proibido, não. Então, essa que é correta. Apresenta uma série de ações para se evitar o alastramento do fogo? Sim, então estão todas corretas, soma da 15. Com relação ao conteúdo do texto, assinale o que for correto. Indica como utilizar o fogo quando for necessário? Sim. Orienta seus leitores para não utilizar o fogo? Não. Ele diz como utilizar e os cuidados que deve ter. Explica que os incêndios mais frequentes no contexto descrito são causados pelos humanos? Sim. Tá? De acordo com o texto, identifique as formas de se evitar o incêndio e assinale o que é correto. Jogar água em fogueiras mal apagadas caso encontre alguma no caminho? Sim. Recorrer aos dias de mais vento e sol? Não. Apagar bem os restos do cigarro antes de jogar no mato? Não se joga no mato. Bota num recipiente. Juntar somente a lenha que será utilizada? Sim. Soma 9. De acordo com o texto, identifique as ações que facilitam o decorrer de incêndios e assinale o que é correto. O uso de lugares abertos para fazer fogueiras. Identifique as ações que facilitam a ocorrência. Não, lugares abertos é indicado. A utilização de terra para apagar fogo que facilitam o incêndio, sim, a 2. Porque se jogar areia, ela pode ainda o que está embaixo estar queimando. Não averiguar as cinzas ao sair do espaço florestal também. Utilizar lenha, nada a ver. Então, nós vamos marcar ali 2 e 4, que dá a somatória 6. Sobre a conjugação do tempo verbal utilizado nas orientações para se evitar o incêndio, assinale o que for correto. Está no modo imperativo, concordando o pronome pessoal, os te. Está no modo imperativo, até porque são dicas. Dicas, a gente utiliza o quê? O verbo no imperativo. Vamos observar aqui, ó. Ao sair do piquenique, levar. Lembra do imperativo? Levar. Levar é tu, não é você. Mas tá com mas é vós. É vós, gente. É a utilização do vós, porque o vós é acentuado, nesse caso aqui. Então, a 4 está correta, tá? E está explícito uma variante da linguística espanhola na América Latina? Sim, porque o uso do vós é uma variante da América Latina, ela não ocorre na Espanha. A respeito do interlocutor, a qual esse texto se dirige? Assinale o que é correto. É tratado de maneira formal, usando vós? Não, já descarta. É tratado de maneira informal? Sim, pode marcar. É tratado pelo pronome pessoal tu? Não. É tratado pelo pronome pessoal vós? Sim. Então, somatória 10, 8 e 2. No que se refere à construção textual, assinale o que for correto. A utilização de linguagem formal? Sim, vós é informal. A utilização de linguagem informativa? Sim, está informando. A utilização de imperativo negativo? O negativo e afirmativo, justamente, porque está dando dicas do que você pode e não pode fazer. A utilização do discurso jornalístico? Não. Então, é 1, 2 e 4, somatória 7, certo, pessoal? Então, nos quedamos por acá e nos vemos na próxima clase. Besos!